Diagnóstico. Ciência. Tecnologia. Sabedoria. Dedicação. Pesquisa. Tratamento. Medical TV. Tema de hoje: doenças respiratórias no inverno. Com os médicos Alessandra Michelin, infectologista; Eduardo Garcia, pneumologista e geriatra; Dagoberto de Godoy, pneumologista; Carlos Eduardo Cavagnoli, cirurgião geral; Cristina Warne Weber, alergista imunologista; Adriana De Carli, otorrinolaringologista; Rafael Preto da Costa, clínico geral; Paulo Boff, personal trainer; Renata Lucchesi, enfermeira. O inverno ele é uma estação bastante propícia para doenças respiratórias. Essas doenças respiratórias elas vão desde a exacerbação de doenças prévias, como por exemplo pessoas com asma brônquica, pessoas com enfisema pulmonar, com bronquite crônica, até pessoas que antes não apresentavam nenhum problema de saúde e desenvolvem, por exemplo, uma pneumonia. Bem, no inverno, principalmente aqui na nossa região, que é uma região onde o clima é bem complicado, de meses frios e úmidos, a gente tem uma incidência maior de doenças respiratórias, que englobam os resfriados, as gripes, as otites, as rinossinusites e as infecções de garganta e de laringe, e também a parte pulmonar. No inverno é muito comum a gente se expor a temperaturas muito baixas. Quando o organismo se expõe a temperaturas muito baixas, a nossa mucosa também seca e favorece a entrada de vírus. Além disso, pelo corpo ter resfriado de forma rápida, muitas vezes, as defesas também não ficam adequadas. Tem que defender o corpo de muita coisa. Tem muita coisa acontecendo junto naquele organismo. Então, tem maior propensão, nesse momento, de se instalar um vírus. Outra situação é o estresse, é a gente não se alimentar direito, não dormir direito, não se hidratar direito. Tudo isso estressa o organismo e favorece, então, que um vírus se instale. Pelo fato de convivermos em ambientes fechados com muitas pessoas e alguma outra pessoa ter um vírus, tem maior chance dela passar para o ambiente e a gente, sem querer, colocar ele dentro do nosso corpo. E aí, em condições adequadas, esse vírus se multiplica e dá o resfriado. Então, o resfriado é mais comum nessa época de inverno pelas condições de ambiente que a gente se expõe. O uso de condicionadores de ar agora no inverno, tipo calefação, ar-condicionado, estufas, lareiras, eles normalmente retiram a umidade do ar. Então, para que isso não aconteça de forma tão intensa, a gente pode usar recipientes com um pouco de água, né, para umidificar um pouco o ar, alternar, ligar e desligar os aparelhos, mas principalmente aumentar a ingesta líquida e fazer limpezas diárias de soluções salinas fisiológicas na mucosa do nariz. A outra coisa importante na nossa região é que nossa arquitetura agora que está começando a mudar, mas ela não foi feita para suportar as temperaturas que nós suportamos durante o inverno. A tendência das pessoas nessa situação é de fecharem hermeticamente os locais de trabalho e os domicílios. Mas é importante que haja renovação de ar para que o inóculo, vamos dizer assim, a concentração de agentes que podem nos causar mal a partir de uma pessoa que espirre ou que tussa, por exemplo, diminua, e com isso diminuam as chances de se contrair uma virose e depois uma pneumonia. Quanto à incidência de infecções respiratórias, em regiões em que a temperatura
do inverno, apenas ali nos meses de julho a agosto é mais frio, a gente tem em média 40% de aumento nas internações hospitalares por infecções respiratórias. Aqui na Serra a coisa é um pouquinho diferente, porque o nosso inverno ele inicia um pouco antes e termina um pouco depois. Então a gente sabe que as infecções respiratórias elas aumentam muito nos meses de junho, julho e agosto, mas elas já estão aumentadas ao longo do ano, a partir de abril até outubro. Pneumonias, infecções respiratórias virais, sinusites são muito comuns nessa época. No meu local de trabalho, na unidade básica de Fazenda Souza, onde eu posso ter um contato maior com as pessoas através do programa de saúde da família, eu tenho notado um aumento na incidência dessas doenças transmissíveis, doenças virais principalmente. Mais em crianças de até 10 anos, mais em idosos, mais ou menos assim, para ter uma ideia do serviço, eu acredito que essas doenças agora nessa época aumentem em torno de 40%, mais ou menos. O hábito que as pessoas mais antigas tinham de abrir a janela, ventilar a casa, ventilar os lençóis, é um hábito saudável, porque ele consegue sanear, vamos dizer assim, o ambiente onde a pessoa está vivendo. Mas existem certas condições que são importantes. É bom não fazer isso na primeira hora da manhã, né? É melhor fazer isso no período em que o dia esteja mais quente. Veja bem, se eu tenho, no momento atual, eu estivesse com uma gripe, eu estaria passando esse vírus pelo ar, pela fala, pelo espirro, pela tosse, pelo riso, pelo canto. Eu passaria pelo ar para as outras pessoas que estariam perto de mim. Portanto, se esse ambiente é um ambiente sem circulação, eu estaria infectando ou aumentando a chance de infectar outras pessoas. Este é o grande motivo de que as infecções acontecem mais no inverno, a ponto da gente chamar doenças de inverno. Entre elas, a gripe, o resfriado, a rinite, a sinusite, a otite, a meningite, pneumonia, a asma, a bronquiolite, aumenta muito a incidência nesse período. Principalmente a criança que fica em creche ou escolinha infantil, que tem contato com outras crianças e em função de uma imaturidade do sistema imunológico, essa criança tende a desenvolver mais viroses, ela não tem um freio, né, ainda para bloquear as viroses, então o vírus se multiplica em maior quantidade e é muito mais fácil uma criança passar uma infecção respiratória viral para outra criança do que um adulto passar para uma criança. Então, a disseminação de vírus é grande. E depois a criança, ela vai esfregar o narizinho, ela pega na mão do amiguinho, ela não tem tanto cuidado na higiene das mãos, eles colocam as coisas na boca. Então, essa promiscuidade de vírus, essa troca de vírus faz com que eles adoeçam muito. O próprio frio também, a gente sabe que o ar frio ele vai causar um processo irritativo na mucosa respiratória e isso abre as portas, favorece a adesão de vírus e bactérias. Influenza infection. It might start with a sneeze, but the underlying infection can cause far worse. Hundreds of thousands of people every year die from severe influenza virus infection. Everything begins when the virus enters our airways. Uma pessoa que tosse, espirra, acaba liberando para o ambiente, né, vírus e bactérias, e no fato da gente tocar no ambiente, depois tocar em olho, nariz ou boca, acaba podendo ficar com infecção. Por definição, um processo inflamatório do nariz, das vias aéreas, a rinite ou rinocinusite, que seria o termo mais completo, ele pode ser de várias causas. Pode ser alérgico, então geralmente os alérgenos mais comuns é o ácaro da poeira doméstica e os pólens. Então essa reação, quando é alérgica, ela tem muita coceira, então os sintomas se acompanham de coceira nos olhos, no nariz, acessos de espirro e coriza. E os mesmos sintomas muito semelhantes, podem ser desencadeados por vírus. Vírus são infecções muito contagiosas, o contágio entre pessoas é muito grande. Para as pessoas que têm doenças crônicas, e agora estou falando especificamente para pessoas que têm um enfisema pulmonar e bronquite crônica,
É gritante a diferença entre o inverno e o verão para essas pessoas. As pessoas que têm enfisema pulmonar e bronquite crônica, quase todas porque fumaram ou fumam, elas têm os seus mecanismos de defesa muito afetados. E como o pulmão dela já foi de alguma maneira destruído em alguma parte, ou na sua função, então essas infecções, que a gente chama de exacerbações bacterianas, também fazem com que a doença se manifeste de uma maneira muito mais intensa. Então essas pessoas passam a ter mais falta de ar, passam a ter chiado no peito, passam a ter dificuldade para fazer tarefas como que faziam antes, como caminhar, como arrumar a casa. Se a pessoa fuma e começa a apresentar esses sintomas, então provavelmente, mesmo que ela não saiba, ela já deve ter um componente do que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, que é uma junção de enfisema pulmonar e bronquite. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Sul Diagnósticos por Imagem possui equipamentos de ponta e uma equipe altamente especializada, diagnósticos precisos, agilidade, atendimento personalizado e localização privilegiada. Sul Diagnósticos por Imagem, ajudando o teu médico a cuidar de ti. O Fátima Educação, através da Faculdade da Escola Profissional, forma pessoas na área de gestão e saúde. Estude administração, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, técnico em enfermagem ou técnico em radiologia. Fátima Educação, aprender dentro do ambiente de trabalho faz toda a diferença. Instituto De Vita, clínica especializada em tratamentos de oncologia e hematologia. Instituto De Vita, tudo pela vida. Fone 54 3214 1700, Caxias do Sul. Dr. Francisco Wiesenthiner, oncologista clínico, CRM 15459. É tempo de comemorar o milagre da vida. Conception Centro de Reprodução Humana há 10 anos. O que a gente faz tem a sua cara. Serviços oferecidos: fertilização in vitro, inseminação artificial, espermograma, congelamento de óvulos, entre outros. Dr. Fábio Pascoaloto, urologista, CRM 2407. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, cirurgia estética de nariz, face, mama e contorno corporal. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, Caxias do Sul. Dr. Leonardo Weissheimer, cirurgião plástico, CRM 27080. Medical TV, a vida e a medicina. Tema de hoje: doenças respiratórias no inverno. Na parte de alergia respiratória, então os principais fatores aos quais a gente tem alergia são os ácaros da poeira doméstica. Ácaro é um fator ambiental que todos temos em casa e dormimos com ele, porque a cama, o travesseiro são locais onde tem grande proliferação do ácaro. Então, a pessoa que tem lá a tendência genética e vai desenvolver alergia respiratória, sensibilidade ao ácaro, ela produz um anticorpo contra essa proteína estranha que é o ácaro. E para se defender, então, desse fator ambiental, o alérgico produz todo um processo inflamatório nas vias de entrada, no nariz, na conjuntiva e na árvore respiratória, nos brônquios, né? no pulmão. A rinite, fundamentalmente, ela pode ser devido a alergenos, como poeira, fungos, ácaros, mofos. Começa a esfriar, a gente começa a remover as coisas do armário, então aquela roupa que ficou tempo sem usar, ela costuma ter uma carga de ácaro bem grande e também isso se soma ao próprio frio, favorecendo que seja uma época de piora para o alérgico, para o ácaro, né? A gente evitar ter poeira visível e objetos que acumulem poeira. Então, o quarto do alérgico ele não deve ter livros, ter muitas coisas que fiquem expostas, que vão ser focos de poeira, e onde tem poeira tem ácaro. A cama, a gente sabe que o ácaro ele fica muito na cama em função de que a alimentação são descamação de células, então é um local de proliferação grande. E para isso a gente tem alguns materiais de colchão, de travesseiro, alguns materiais que são antiácaros, eles não deixam o ácaro se multiplicar. A tendência alérgica,
tendência genética, ela vem lá, eu tenho predisposição a ter alergia só a pólen, ou eu tenho predisposição a desenvolver múltiplas alergias. Então, naquela pessoa que tem a tendência de ter alergia de pelos de animais, ela vai desenvolvendo conforme o contato. E o gato que tem a proteína na caspa do pelo que causa alergia, que é um fator mais difícil de controlar e tem mais gente que desenvolve alergia. O cachorro é menos comum. E a gente vê, na verdade, um aumento de doenças respiratórias assim irritativas nos meses de inverno por motivos de poluição, de diminuição da umidade do ar. Muitas vezes nesse período a gente se reclui em ambientes pouco ventilados, com condicionamento, algum condicionamento de ar, tipo estufas, ar-condicionado, calefação, lareiras, né? Isso faz com que o ar fique mais seco e normalmente a via respiratória ela não consegue trabalhar tão bem com o ar tão seco. Então o que a gente vê hoje é muito paciente com obstrução nasal, né, com o nariz trancado, mas não necessariamente ele esteja acometido, né, por um resfriado, por uma gripe ou até por uma sinusite. A gente também vê casos muito grandes assim de tosses irritativas pela qualidade do ar que a gente respira. O fato de as pessoas apresentarem tosse frequentemente no inverno, ele não deve ser considerado anormal. Mas a maior parte das pessoas que tossem de novo por causa de viroses. Uma virose dura de 7 a 14 dias. Portanto, toda pessoa que tussa por mais do que 3 semanas seguidas, ela deve procurar um médico logo. Isso deve-se principalmente a 2 doenças. Em adultos que são fumantes, é o câncer de pulmão, que deve ser diagnosticado precocemente para que a pessoa tenha chance de curar. E em todas as faixas etárias, a tuberculose. Para as pessoas que não estão tão envolvidas com a saúde, pode-se pensar que a tuberculose já é um problema resolvido no nosso país e absolutamente não é resolvido. E até uma pessoa ter o seu diagnóstico de tuberculose, ela, em média, passou os bacilos para mais 15 pessoas. Por quê? Porque as pessoas ficam tossindo, resistindo a procurar um médico e com isso tem um diagnóstico tardio. Então, esse é outro ponto importante. As infecções virais são as mais comuns nessa época, pelo contato que as pessoas têm. E os vírus respiratórios, vírus sincicial respiratório em criança, adenovírus, influenza, parainfluenza, são os vírus mais comuns que as pessoas pegam nessa época do ano. Hoje nós temos os vírus mais comuns é o influenza, né? Os vírus, os subtipos do vírus influenza, que podem dar desde um simples resfriado a uma gripe, a uma meningite, uma pneumonia, a uma rinite, a uma sinusite, a uma bronquite, a uma pneumonia, bronquiolite, enfim. Nós temos vários tipos de patologias decorrentes da ação dos vírus. A evolução, muitas vezes, de um quadro de resfriado ou de uma gripe para uma infecção bacteriana, que é a rinocinusite. E eu acho que essas doenças respiratórias altas, nasais e de seios da face são as mais prevalentes. Mas em seguida a gente tem também um número muito grande de otites, de faringotonsilites, que são as amidalites, né? E algumas vezes até o comprometimento da via aérea mais baixa, na laringe e na traqueia. Quando o quadro é viral, geralmente é de curso limitado, ele vai fazer aquele ciclo que vai desde um período de incubação, então eu tenho contato com o vírus hoje, pode levar 3 a 5 dias, às vezes mais, tem algumas viroses que levam até 2 semanas nesse período de incubação sem sintoma nenhum. E depois vai ter os pródromos, aquela sensação de mal-estar, dor no corpo, a criança com mais facilidade faz febre. E os sintomas, então, conforme o local onde o vírus está inflamando. Então, se o vírus está inflamando o olho, vai dar uma conjuntivite viral. Se está inflamando o nariz, rinite viral. Geralmente a rinite não vem sozinha, ela
ela é, né, na sequência do nariz tem os seios da face e a inflamação é junto, rinocinusite. Aí se o vírus se instala na faringe, o processo inflamatório é ali, faringite viral, traqueite viral, laringite viral, então vai recebendo o nome ite, que essa terminação indica processo inflamatório, conforme o local onde está se instalando, onde tem esse processo inflamatório de mais intensidade. E aí nessa sequência, então, conforme o vírus tem essa preferência, tá, de inflamar o nariz, vai dar os sintomas de espirrar, escorrer, trancar, e aí vai, se o vírus inflama a laringe, a gente vai ter a rouquidão, a perda de voz, pelo processo inflamatório onde tem as cordas vocais, as pregas vocais. Então, esse processo ele vai fazer esse ciclo, né, dos sintomas iniciais mais leves, geralmente os 2, 3 dias iniciais ele vem com mais intensidade e na evolução a gente vai tendo uma melhora gradual e o sistema imune da gente ele dá conta. Então é um processo autolimitado, onde o tratamento é sintomático. A gente usa os tratamentos para melhorar os sintomas, aliviar os sintomas. Então se eu tenho um nariz trancado ou com secreção, a gente usa muito a limpezinha do nariz. Essas medidas de higienização ajudam a melhorar mais rápido. A hidratação é fundamental, sempre que a gente tem processo inflamatório em vias aéreas, então aumentar a ingesta de líquido, de preferência a água. E o remédio sintomático, então o analgésico, geralmente os mais seguros, que é o paracetamol ou o ibuprofeno, que a gente usa então para alívio da dor e se tiver a febre, então também são o que a gente usa, né, para ação antitérmica. E ele vai fazer o ciclo, então independente da gente usar um tratamento específico ou não, vai melhorar na maioria das vezes. E um percentual pequeno que vai ter as complicações bacterianas na sequência, que aí sim eles vão ter necessidade de um antibiótico. As crianças pequenas, até 6 anos, 7 anos, mas principalmente as menores de 5 anos, elas têm em torno de 6 a 8 resfriados por ano. As crianças que vão em escolinhas e creches, elas acabam tendo um número maior, 10 ou até mais episódios de resfriados, de episódios virais por ano. Então, desse número, mais ou menos em torno de 5% acaba evoluindo para uma infecção bacteriana. E o mais comum nessa questão respiratória é que o processo viral, na sua sequência, tenha uma complicação com a evolução de bactérias nos sítios dessa inflamação. Então, a gente começa lá no processo viral do resfriado comum e, na sequência, as bactérias se multiplicam na secreção, nos locais onde tem inflamação e o processo vai se agravar, então, depois de um tempo, e aí levando à necessidade do uso de antibióticos. Nas infecções bacterianas, as infecções mais comuns são por pneumococo e por hemófilo, que são bactérias que podem causar infecções graves, respiratórias, altas que a gente chama, que aí tem otite, sinusite, traqueobronquite, até infecções graves como pneumonia. Quais são os sintomas principais de pneumonia? Os sintomas principais de pneumonia são dor para respirar, que parece uma pontada, febre alta, mal-estar e tosse com catarro, com secreção, ou seja, a pessoa elimina uma secreção amarelada. Nós temos que ter cuidado com crianças pequeninhas e mulheres, porque elas têm dificuldade de expectorar. As crianças porque não sabem expectorar mesmo, e as mulheres porque têm vergonha, então elas preferem engolir a secreção. O som da tosse produtiva é bem característico, qualquer pessoa conhece e deve-se tomar cuidado com isso. Na faixa etária de mais idade, pessoas com mais de 65 anos, as pneumonias elas podem ser muito sutis. A doença respiratória, ou a pneumonia, é a infecção que mais mata idosos em todo o planeta. Isso é sabido, é conhecido. Então, dentre as infecções, a que tem maior mortalidade é a pneumonia. A pneumonia tem uma incidência relativamente maior nos meses frios no nosso clima, principalmente motivado pela herança das gripes. Gripe que eu falo é a gripe mesmo, não é o resfriado comum, a coriza,
é aquela que dá dor no corpo, mialgias, fraqueza, dor de cabeça, obstrução nasal, sensação de mal-estar. Essa gripe, ela abre a porteira, vamos dizer assim, para uma infecção maior, bacteriana, não mais por vírus, que é a pneumonia. E essa infecção por pneumonia, ou infecção pneumônica, que a gente chama, ela tem uma mortalidade alta e quanto mais idoso for, às vezes mais difícil é da gente perceber que isso está acontecendo. Eu vou dar um exemplo. Num indivíduo jovem, uma pneumonia, em geral, dá febre alta, calafrios, dor para respirar, que é a chamada dor empontada ou pontada de pneumonia, e mal-estar. No idoso, quanto mais idoso ele for, esses sintomas ficam diluídos, dispersos. Então, nem sempre a gente vai ter todos os sintomas. Muitas vezes o idoso perde o apetite, fica mais depressivo, não quer saber muito de se relacionar com a família, muda abruptamente, rapidamente de comportamento. Então, essa mudança de comportamento, a família deve ficar atenta. Pode ter alguma coisa errada, e essa alguma coisa errada, entre muitas coisas, pode ser pneumonia. Medical TV, a vida e a medicina. A Clínica Nova Pele conta com uma equipe multidisciplinar que reúne médicos dermatologistas, vasculares, endocrinologistas e cirurgiões plásticos. Um complexo de saúde especializado em tratamentos corporais e faciais. Nova Pele, 3214-2677. Há 35 anos, o Alfa Laboratório constrói uma história de bons resultados ao seu lado, sempre cuidando de você e de quem você mais ama. Alfa Laboratório, para a vida inteira. Medical TV volta em 3 minutos. Medical TV, Medical TV.